Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para ler com vocês o texto chamado Decisão em Família. Esse texto foi escrito pela irmã Jaqueline Teixeira e ela escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi, vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa meditação. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu abençoes a nossa meditação diária, que possamos aprender de ti, que possamos ter ouvidos de ouvir aquilo que Josué vai nos ensinar. Obrigada, Pai. Perdoa-nos. Fica conosco. É o que imploramos. Amém. Meus irmãos, o nosso texto de hoje também é bastante comprido. É o texto de Josué, capítulo 24. A irmã escolheu até o versículo 31. E na verdade, né, não ficaram muitos versículos de fora do capítulo 24, porque ele vai até o versículo 33. Então, praticamente, nós vamos ver o capítulo inteiro. Então, é a despedida de Josué. Depois, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Ele chamou os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir, porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar com carros de guerra e seus cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com uma escuridão os escondesse dos egípcios. Eu mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Vocês viveram no deserto por muito tempo. Então, eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam ao leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar a Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir a Balaão. E assim ele os abençoou e eu os salvei da mão de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram à cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi pela espada nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas se vocês querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus,
na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão da terra do Egito. E vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio de países onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará o pecado e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora ainda antes tenham sido bom para vocês. E o povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas do que escolheram servir ao Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. E Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, ao Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué escreveu no livro da lei de Deus, em seguida pegou uma grande pedra e a colocou ali, debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor, e disse ao povo: olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vocês para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num, e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E também, depois da sua morte, enquanto viviam os líderes que sabiam tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Amém? Bem, então, o nosso texto chama-se Decisão em Família e o versículo escolhido foi o 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Seus deuses que seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Bom, Josué, o que ele fez? Ele chamou todo o povo ali para ter uma conversa séria, olho no olho. Então, era chegado o tempo de tomar uma decisão. Era uma decisão muito importante que não poderia ser voltada atrás. Então, as famílias dos hebreus, eles que tinham sido libertados lá do Egito, eles precisavam fazer uma escolha importante: servir ou não ao Senhor. Porque é uma escolha. Você pode não servir o Senhor, ok? Porque, na verdade, eles não viram as coisas que aconteceram, as maravilhas que aconteceram durante o trajeto do Egito até onde eles estavam. Quem viu foram os antepassados deles. Eles sabiam de ouvir dizer, né? Porque todas as pessoas que tinham testemunhado todas essas maravilhas morreram antes de entrar na Canaã, por desobediência, por murmuração. Então, o testemunho de Josué perante a multidão foi uma demonstração de liderança pelo exemplo. Então, ok, ele falou: vocês é que sabem, né? Vocês escolhem o que vocês desejarem, mas o meu exemplo vocês têm. Independente do que vocês escolherem, para mim tanto faz. Eu acho que vocês devem seguir o Senhor, mas vocês vão escolher. No entanto, eu, a minha casa, isso tem que ficar bem claro, nós vamos ficar fiéis ao Senhor, nós vamos continuar nos caminhos de Deus.
Bom, aí, logicamente, né, como sempre acontece com um grande líder, as pessoas acabam sendo influenciadas por ele e acabam fazendo o que o líder faz. Então, naquele momento, eles renovaram a aliança com Deus, porque Josué era um grande líder e ele tinha dito que ele serviria o Senhor, né? Então, uma pedra memorial foi erguida ali sobre uma árvore. Para quê? Para que eles, toda vez que passassem por ali, se lembrassem que eles tinham um compromisso com o Senhor, que ali eles tinham falado com a boquinha deles que eles iam servir ao Senhor. Bom, assim como Josué, a gente tem que relembrar os feitos de Deus na nossa história e tomar uma decisão, se nós vamos seguir ou não, se nós vamos servir ao Senhor ou não. E principalmente fazer isso como família. Independente da escolha das outras pessoas, o nosso lar deve ser o quê? Aquele oásis, sabe quando você vai no deserto, que você vê nos filmes, que é aquela sede, que é aquele oásis com aquela água? Então é assim, a nossa família tem que ser um oásis de fé, um local cheio do Espírito Santo. Para isso, a gente precisa o quê? Cultivar os hábitos devocionais. Então, nem sempre é fácil para todas as pessoas, né? Por exemplo, na minha família, a única pessoa que serve ao Senhor sou eu. Então, obviamente, eu não deixo de fazer o meu devocional, não deixo de ler a minha Bíblia, não deixo de fazer as coisas que eu creio que me farão estar conectados com Deus. Mas eu não consigo ainda fazer com que toda a minha família faça isso juntamente comigo. Agora, se você tem uma família cristã, é um dever seu fazer o devocional junto, fazer um culto doméstico, vocês orarem juntos, entendeu? Porque acreditar que você não vai fazer o seu culto doméstico, você não vai louvar a Deus na sua casa e achar que seus filhos e a exemplaridade vai seguir em frente, não se iluda, né? Porque a nossa casa é que tem que ser esse manancial de fonte de bênção, de ensino, de exemplo, né? Para as pessoas que nela moram. Então a gente precisa cultivar sim esses hábitos devocionais de oração, de louvor a Deus, né? Então tem pessoas que falam assim, eu sou cristã, assim, mas eu não tenho tempo para fazer um culto doméstico. Ainda não parei para ensinar a Bíblia para as crianças. E acha que a igreja vai fazer isso por elas. Isso não é dever da igreja, né? É o dever do nosso lar estar vivendo essas coisas. Então, firmar o lar em Cristo é o melhor investimento que uma família pode fazer. Então, assim, quando você deixa de fazer o que você deve fazer, depois não adianta se arrepender. Quando seus filhos forem adolescentes, que eles começarem a fazer coisas das quais você não se agrada, que eles não têm base bíblica, eles não conhecem nada, não se iluda. Não se iluda que só porque você levou à igreja todo domingo os seus filhos, eles ouviram alguma coisa. Às vezes vai lá para a igreja para correr pelo terreno da igreja, a igreja para dormir, para conversar com o colega, para dar risada. Porque o que eles aprendem realmente é em casa, é na escola dominical, é no culto doméstico, é no louvor. Então nós temos que fazer isso pela nossa família. Então, isso é um investimento. Nós não estamos gastando tempo, né? Quando a pessoa diz assim, eu não tenho tempo para fazer o culto doméstico. Você não vai desperdiçar tempo, você está aplicando o seu tempo. Porque no reino de Deus a gente nunca desperdiça tempo. Então, a despeito de todo o pecado que nos cerca, das pressões sociais, de tudo que a gente pode encontrar como resistência espiritual na nossa casa, nós temos que fazer dela um lugar seguro, cheio de paz. E temos que fazer com que a nossa casa seja uma influência para as outras pessoas, que elas possam ver o nosso compromisso em servir verdadeiramente ao Senhor. Nosso manancial termina assim, ó. Famílias verdadeiramente firmadas em Cristo impactam a sociedade. Lembre, irmãos, eram só 11 que modificaram o mundo. E nós temos modificado o quê? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.